Se existe uma coisa marcante no Brasil, quando se fala em racismo, é a hipocrisia. Este texto publicado no Senado Federal, no site do Senado Federal, é um exemplo perfeito disso. O título diz: Confundida com liberdade de expressão, apologia ao nazismo cresce no Brasil desde 2019. Logo abaixo, ele faz uma lista de vítimas do nazismo: judeus, negros, gays, pessoas com deficiência física ou mental, ciganos, comunistas, testemunhas de Jeová. Aqui não aparece nesta lista os mestiços. O núcleo central do nazismo era evitar a mestiçagem, impedir o nascimento de mestiços. Esse era o núcleo do nazismo. E mestiços também foram mortos pelo nazismo, mas aqui nessa lista não aparece. Seguindo em frente, há uma citação a dois políticos. O deputado Alberto Goodman, do PSDB de São Paulo, e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O PSDB foi um dos partidos que mais incentivou a criação de territórios exclusivos para a raça índia no Brasil. E qual o objetivo desses territórios? Impedir a mestiçagem, impedir a miscigenação entre índios e brancos. Exatamente o ideal do nazismo: impedir miscigenação. Hitler dizia abertamente que uma das causas da decadência da América Latina seria o fato de ter havido miscigenação e que os Estados Unidos haviam prevalecido sobre a América Latina porque lá o branco não teria se miscigenado. E as demarcações de terras indígenas, as criações de territórios exclusivos para a raça índia, têm exatamente este objetivo. Esse objetivo nazista, o objetivo do Hitler de impedir mestiçagem. Pois bem, então aparece aí uma referência ao deputado Alberto Goodman, de São Paulo, do PSDB, um partido que durante o governo Fernando Henrique Cardoso foi o maior criador de territórios exclusivos para segregação racial no Brasil. O outro senador citado é o senador Paulo Paim, autor do Estatuto da Igualdade Racial. O senador Paulo Paim é responsável pelo inciso do Estatuto da Igualdade Racial, que classifica pardos como negros. Outra vez, a eliminação do mestiço, a imposição da raça negra, da chamada raça negra, aos mestiços, que é uma outra ideologia que vem também do nazismo. Não só do nazismo, mas praticamente de todas as ideologias racistas. A ideia de que ter raça é algo superior a ser mestiço, a ser miscigenado. Pois bem, então são esses dois citados no texto. Logo abaixo vem uma referência ao fato do presidente Bolsonaro ter tirado uma foto ao lado de uma deputada alemã e seria neto de um ministro de Hitler. Eu não conheço sobre a política alemã atual e nem sei a ideologia desta deputada, mas o estranho, o que marca no texto é o fato dela ser acusada de ser neta. Quer dizer, o crime dela é ser neta de alguém. O crime dela é a origem dela. Ora, isso é exatamente o argumento nazista, o argumento racista, ou seja, você é punido, você deve ser discriminado pela sua origem.
A pessoa poderia até criticar essa deputada, como eu disse, eu não conheço a ideologia dessa deputada, mas criticar a deputada pelo fato dela descender de um nazista é algo meio estranho. É algo muito estranho, porque você está usando um argumento racista para querer acusar alguém de racismo. É algo muito estranho e contraditório. Ao lado aparece uma foto do ministro Alvin, que fez aquela burrada, aquela coisa idiota de colocar numa falação, num pronunciamento dele, uma música do Wagner. Em vez de colocar um Carlos Gomes, né, em vez de colocar o fundo musical ligado ao Guarani, que exalta a mestiçagem entre os portugueses e os índios do Brasil, ele fez aquela burrada, aquela besteira, aquela idiotice de colocar uma música alemã que não tem nada a ver com a questão da identidade nacional brasileira. Mas hoje em dia tem muito esse problema mesmo. As pessoas ficam querendo recriar o Brasil de uma nação mestiça para uma nação multirracial, multiétnica. Pois bem, e assim continua o texto, né, falando, se posicionando contra o racismo, né, e cita aqui, entre os exemplos dos políticos que seriam contra o racismo, aparece aqui a figura de um político do Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. O Partido dos Trabalhadores é um partido que também é a favor da criação de territórios exclusivos da raça índia. É um partido que defende que ser negro é mais importante, é superior a ser pardo, a ser mestiço. Defende que mestiço tem que baixar a cabeça para a identidade negra, para a raça negra. É esse tipo de figura que aparece aqui nesse quadro como exemplo de alguém que se posiciona contra ideias do racismo. Então vamos acabar com essa hipocrisia que existe, né, de as pessoas quererem, num país como o nosso, cheio de repleto de legislações racistas, legislações que atacam a mestiçagem, né, legislações de segregação racial, vir querer colocar o dedo, né, no focinho do outro racista. Quer dizer, é o sujo falando do mal lavado. Quer dizer, enquanto o Brasil tiver leis que estabelecem territórios exclusivos para a raça índia, enquanto o Brasil tiver leis que digam que ser da raça negra é superior, é mais importante do que ser mestiço, do que ser miscigenado, nós ficamos sem moral, nós não temos moral para acusar racismo de ninguém. O racismo tem que ser combatido, né, no nosso país, tem que acabar com essa vergonha dessa nossa legislação racista, né, dessas leis racistas que foram colocadas dentro da Constituição brasileira e acabar com essa hipocrisia de quem defende ideologia racista ficar acusando os outros de racismo, de nazismo.